Deixa eu te perguntar uma coisa, Sô. O que inspira a sua vida? O que te faz ter aquela boa reflexão sobre um assunto ou atitude? Eu sou movida por muitas inspirações que me faz querer dedicar e ser uma pessoa melhor no mundo. E esse é um podcast criado, inspirado e comandado por mim, Cris Maria, que pode te inspirar. Seja bem-vindo e inspire-se! Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast, mais uma quarta-feira. Não sei vocês, mas eu fico muito ansiosa para que chegue quarta-feira logo, para que eu possa soltar mais um episódio do podcast para vocês. E nesta quarta-feira, dia 24 de agosto, eu trouxe uma convidada muito especial para participar aqui junto comigo, para refletir junto com a gente, né? Ela que é a primeira convidada aqui do meu podcast. Até agora eu apareci sozinha aqui para vocês, mas hoje a reflexão pediu para que eu trouxesse alguém. Eu trouxe uma pessoa muito especial e eu vou apresentar ela para vocês agora. Essa pessoa, para quem conhece, né, conhece eu, e essa pessoa que eu trouxe é amigo da gente em comum, vai saber quem é logo de cara e vai falar: nossa, tinha que ser ela para trazer aqui. Aí vocês vão entender daqui a pouco por que eu trouxe. Então eu vou apresentar para vocês a minha convidada, Emily. Seja muito bem-vinda ao podcast Pode Te Inspirar. Muito obrigada, Cris, pelo convite. É uma honra estar aqui, né? Estreando. Tinha que ser, né? Como eu acabei de falar pra vocês, gente, quem são nossos amigos vai identificar a Emily já de cara, porque eu e a Emily moramos juntas aqui em Cachoeira Paulista. Como eu falei pra vocês no primeiro episódio do podcast, eu sou estudante de jornalismo e a Emily é estudante de rádio e TV, e nós, né, cursamos juntas na mesma faculdade e moramos juntas também. Então, por isso que não podia ser outra pessoa para eu vir falar hoje, né, sobre esse tema muito relevante. Uma pessoa que convive comigo praticamente o dia todo, a gente mora juntas, né, como eu acabei de falar, a gente vive praticamente 24 horas do dia, menos quando a gente está, né, estagiando, que a gente não estagia no mesmo lugar, ou quando a gente está na faculdade, porque ela faz rádio e TV e eu faço jornalismo. Mas vamos ao que interessa hoje, né, Emily? Isso aí, né? Parar de enrolação. É. O tema de hoje, gente, eu sempre trago alguma coisa antes para poder ser o ponto de partida, né? Eu já trouxe aqui um texto de autoria minha. E hoje eu trouxe para vocês uma frase que se encaixa perfeitamente nessa reflexão que a gente vai fazer hoje. E ela diz assim: fique onde não há medo em ser você mesmo. Hoje a frase ela é bem curtinha comparada ao texto que eu fiz, né, que eu trouxe semana passada, mas ela tem um significado muito forte, muito importante. Eu peguei essa frase no Instagram do @arteculturalizar, esse é o arroba da frase, é onde eu peguei. E, né, a frase, vou repetir ela de novo aqui pra vocês, que fala assim: fique onde não há medo em ser você mesmo. E por que eu trouxe essa reflexão pra vocês? Eu sempre, né, o nome do podcast já fala Pode Te Inspirar. E essa semana eu me senti muito inspirada em trazer isso pra vocês. E, né, eu e a Emily, né, a gente sempre conversa sobre isso no nosso dia a dia, né? Sim. Porque eu e a Emily, a gente mora juntas. A gente até fala que um dos motivos da gente estar morando juntas hoje em dia é porque a gente se identifica muito, né, Emily? Total, né? Com tudo. Desde o cafezinho que a gente toma todo dia, quase sempre, até na rotina do dia a dia, né, em coisas simples mesmo, afazeres da casa, na convivência do dia a dia, em gostos, né, da vida, de musicais, enfim, até pra assistir série, filme, é tudo parecido. Tudo parecido. eu brinco que a gente até é uma só, porque é tanta coisa em comum que nem parece que são pessoas diferentes. Eu e a Emily, nós somos mineiras, né, Emily? E a gente saiu do nosso estado ali de Minas Gerais. Na verdade, eu era de Minas, aí me mudei pra cidade de São José dos Campos e depois vim pra Cachoeira Paulista. A Emily veio direto de Minas Gerais. E quando a gente tá num lugar novo, né, é uma experiência nova, né, Emily? Como foi pra você? Assim, conta um pouquinho aqui pras pessoas como foi pra você sair de Minas pra vir pra Cachoeira Paulista. Foi muito difícil no começo, porque eu nunca tinha saído de casa, assim, morava com meus pais. E aí saí de casa de tão longe pra vir pra cá. No começo eu morei sozinha, então foi muito difícil, porque a minha família também é bem grande, então eu tava acostumada com muita gente, e aí me deparar, ficar sozinha todo dia, e aí foi muito difícil pra mim.
até acostumar mesmo a rotina do dia a dia, foi bem difícil. Tinha dia que eu falava assim, não, hoje eu vou embora, não vou ficar. Aqui a gente brinca que a gente vai trancar o curso, só que é brincadeira, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente tá na reta final já, graças a Deus também. Mas a gente sempre brinca porque é um desafio, né? É muito desafiador. E principalmente, como a Amy falou, a gente sai da nossa zona de conforto porque a gente tá num lugar que a gente tá convivendo com a nossa família, com os nossos amigos, pra viver num lugar novo. Eu lembro quando eu cheguei aqui, tipo, tudo novo, pessoas novas, conhecer as pessoas desde o zero, recomeçar mesmo. Eu lembro que o meu dilema aqui era recomeçar, né? Conhecer pessoas, eu conheci realmente pessoas novas aqui, não conhecia ninguém. Eu lembro que no primeiro dia de aula, a minha mãe até queria me levar porque ela ficou uns 15 dias aqui comigo nos primeiros dias. Aí ela falou, você vai sozinha? Eu falei, não, eu vou sozinha que eu preciso, né? É uma experiência nova, primeira vez morando sozinha, então quero já desde cara já experimentar o novo. E aí a gente teve a aula no auditório. E aí eu cheguei lá, não conhecia ninguém. Claro que por dentro morrendo de medo, né, de experimentar o novo, mas também feliz por tudo que estava acontecendo. E eu e aí, né, depois teve a pandemia, a gente voltou pra nossa casa, a gente ficou 1 mês e meio aqui, né, e aí depois a gente voltou pra nossa casa, depois de 1 mês e meio, ficamos 2 anos de forma remota e agora a gente voltou de novo e agora que a gente tá vivendo mesmo aqui, né? Agora a gente já tem 6 meses. 6 meses que a gente tá aqui. E aí agora a gente tá vivendo mesmo aqui. E aqui a gente tá sendo a gente, né? Como o texto mesmo fala. A gente ficou à vontade, a gente tá vivendo sem ter medo. E esse é o ponto da reflexão que a gente vai trazer aqui pra vocês hoje. Continuando a reflexão aqui pra vocês, gente, como eu e a Amy, a gente comentou, a gente se identificou desde o início, né? Tanto que quando a gente chegou aqui na faculdade, a gente se conheceu e com o tempo foi coisa natural, né? A gente foi se aproximando. Eu acho que eu até comento com a Cris sobre isso, que eu nunca consigo fazer uma coisa forçada. Pra mim não dá, eu não consigo, eu não sou eu mesma, sabe? Eu me fecho e não consigo. E eu acho que a amizade assim que a gente teve foi bem natural, porque a gente partilhou das mesmas coisas no início, de estar até essa questão da mãe também, tá? Que a minha mãe também ficou 15 dias comigo, só que a diferença é que eu carregava minha mãe pra todo lado. E aí a gente partilhando que a gente era de Minas e tal, e tava muito difícil. Então a gente foi crescendo essa amizade com os nossos problemas e até a sintonia de muita coisa ser parecida, a gente conversando, a gente foi vendo isso. E o engraçado é que com o tempo o pessoal já via a gente sempre juntas e a gente nem tinha noção que a gente estava tanto tempo juntas. E o pessoal falava, nossa, mas vocês estão morando juntas? E a gente falava, não, a gente não mora juntas não. E aí quando a gente foi ver, a gente falou, cara, a gente tá praticamente morando juntas. E aí a gente teve esse planejamento de depois da pandemia, né, quando surgiu a pandemia, quando fosse voltar, a gente já literalmente fosse morar juntas, porque também, né, aí já juntaria o útil ao agradável, né, como a gente já tava sempre juntas, a gente ia morar juntas, e também a questão de dividir as contas, né, gente, porque pra quem é universitário, um outro dilema que eu sempre uso, vida de universitário e de dona de casa, sofre, viu? Não é fácil, gente, olha, só por Deus. Pobre mesmo. Pobre mesmo. Aqui a gente, olha, é labuta atrás de labuta. É só luta, tô só esperando agora. Não, mas brincadeiras à parte, graças a Deus, tudo dando certo, né? Ali nas dificuldades do dia a dia, nas vivências, mas tudo dando certo. E aí, né, morando juntas mesmo, literalmente, como a Amy falou agora, nesses 6 meses, a gente foi vendo que a gente tinha muito gosto em comum, né? A gente sempre tem o nosso cafezinho de lei, quem conhece a gente sabe, as mineirinhas do café, do pão de queijo. Tem até um grupo nosso, né, Amy, que é eu e a Amy, mais um amigo nosso. Café. A turma do café. Que sempre tem que ter nas nossas conversas, nas nossas reuniões, um cafezinho. Então, tem isso também. Eu e a Amy, gostos musicais, a gente é muito parecido, né? Recentemente a gente foi no show do Poesia Acústica, que é um grupo que a gente, nossa, não tem nem o que falar, né? É um surto. É um surto. A gente escuta poesia. Quem conhece poesia acústica sabe? Não é tipo uma música comum de 2, 3 minutos, né, Emily? São 12, 11, 14 minutos.
E a gente escuta do início ao fim. Então a gente, não só poesia acústica, a gente tem, tipo, gostos musicais de sertanejo, né? Marília Mendonça, Henrique e Juliano, a gente gosta de muitas coisas em comum, né? Até porque a gente é muito eclético, né? Exatamente. Então, colocou a musiquinha ali, já tá eu e ela. Sim, eu e a Emily, a gente adora bater perna, uma característica de mineiro. A gente adora conversar, dar risada. Nossa, dar risada de bobeira é com a gente mesmo. O tempo todo. Então, a gente é tudo, né? Séries, então a gente sempre assim. A Emily, ultimamente, ela tem me feito conhecer umas séries novas, até que umas eu não assistia porque eu achava que era ruim, a Emily ficava, não, você tem que assistir. Preconceito pela capa aí. Outro tema de podcast. Não julgue o livro pela capa. Que a Cris adora. Ela olha a série e fala, não quero. Às vezes eu vejo a foto, gente, confesso, às vezes eu vejo a foto assim da pessoa, nem li a sinopse nem nada, eu já fico, eu acho que eu não gostei, nem sei do que se trata e nem gostei. Mas aí, me mostrou a série. A gente tá assistindo Outlander, né? A gente terminou agora Bridgerton. E realmente, tipo, confesso que tô apaixonada nessas duas séries. Mas tudo isso, toda essa introdução pra falar do quê? Né? Do tema central, que é você viver sem ter medo de ser você mesmo, sem ter medo de ser feliz. E graças a Deus a gente fez amigos verdadeiros que a gente vai levar pra sempre no nosso coração. E são muito queridos pra gente, né? E a gente fala que isso tudo foi pela verdade que a gente passa, né? E todas as pessoas que se aproximaram da gente veio porque a gente mostrou a nossa essência, a gente sempre foi quem a gente é, né? E trouxe isso desde a infância, né? E a verdade deles também, sim, porque de transmitir o que eles são. Exatamente. E é isso que a gente sempre prioriza, né? Ser quem a gente é, independente da onde a gente esteja, isso é primordial. Eu até lembrei agora de uma coisa que a minha irmã sempre me fala, que o curso que a Emily faz, né? A Emily faz Rádio TV, eu faço jornalismo. E querendo ou não, dependendo da área que a gente seguir, tem bastante pessoas que são conhecidas, né? Que tem a fama como consequência, né? A gente até estuda isso. Em sala de aula, professores trazem pessoas de referências, de grande nome. E dependendo da área que a gente for seguir, eu como jornalista, ela na área do Rádio TV, a gente pode sim se tornar pessoas bem conhecidas e tal. E a minha irmã sempre me fala, muito bonita a sua carreira, admiro muito, mas toma cuidado com uma coisa, nunca perca a sua essência. E eu sempre carrego isso comigo, porque é muito fácil a gente se perder, né? Tipo, às vezes, até o tema que a gente trouxe, tipo, a gente viver sem ter medo de ser quem a gente é, sem fingir ser outra pessoa, né? Ou querer agradar as pessoas sendo quem a gente, na verdade, não, né? Sendo que a gente não é, né? A gente finge ser alguma pessoa só para poder agradar a opinião dos outros, ou para não ser julgado, ou para não receber aquela crítica que a gente não gosta. Então, eu sempre quando eu vejo que eu tô me perdendo, ou que eu tô deixando de ser quem eu sou, eu lembro da minha irmã falando na minha cabeça, nunca perca a sua essência. Eu acho que a gente tem que olhar sempre à nossa volta também, as pessoas que estão com a gente, porque eu acho que a gente é aquilo que a gente atrai aquilo que a gente é, né? Sim. E eu acho que se você busca pessoas verdadeiras e que buscam a sua essência e transmite aquilo que automaticamente a gente vai ser assim também, né? Sim, e é até aquilo, né? Tudo que é de mentira não dura, né? Acaba muito rápido. E você não consegue manter ali uma farsa por muito tempo. Você não sustenta, né? Exatamente, porque não é você. E aí vai chegar uma hora que você vai falar assim, cara, o que eu vou fazer agora, né? Que eu não sei mais o que eu vou mentir, o que eu vou inventar pra poder sustentar isso. E aí, eu acho que a pessoa acaba se perdendo também e não sabe mais quem é, né? Entra em contradição até com as origens, né? Que a própria família olha pra pessoa e fala, nossa, o que ela tá fazendo? E é isso, né? E até a questão da gente ser quem a gente é, voltando, né, mais nesse foco. Eu e a Emily, aqui a gente é aquilo que a gente é, né? Quem conhece a gente sabe que a Emily é a Emily, que veio de Minas Gerais, eu também, cada uma com a sua criação, mas que ao mesmo tempo é parecida, a minha é dela. Até por isso que a gente mora junta hoje, a gente se identificou muito. E se a gente hoje tá morando juntas, né, durante esses 6 meses, é porque a gente é verdadeiro uma com a outra. Ainda mais em casa, né? Porque em casa não tem jeito. Porque de fora, às vezes, você até filtra alguma coisa assim que você vê que aquele ambiente você vai te carregar. Então, mas em casa, todas as suas energias estão ali. Então, não tem como você
fingir ser uma coisa, né? Tipo, quando alguma coisa te faz mal, você não consegue ficar ali por muito Totalmente tempo. transparente, né? Exatamente. Não, mas a Cris, quem conhece sabe, né? Quando não tá gostando, a cara já fecha e já... Sim, eu tenho esse problema. Eu não consigo esconder quando eu não... Tipo, quando eu gosto de uma coisa, minha cara na hora demonstra que eu fico muito feliz e tal. E quando eu não gosto, ou quando eu não, sabe, eu não vai com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu penso, às vezes a minha cara demonstra, assim, tipo, né, tipo, nossa, não, pra mim não. Mas aí é aquilo que entra também, né, no respeito. Tem coisas que, tipo, não cabe você falar e ficar dando opinião. Mas eu não saio por aí falando o que eu penso, criticando. E tem coisas que a gente deve falar, mas tem coisas também que é aquilo. Se não for agregar na vida do outro, vamos respeitar o espaço da pessoa, guarda pra si, né? É isso, né? A gente tem que ser quem a gente é, sem ter medo de demonstrar. E a gente que tá ali convivendo com a pessoa, se não for pra somar na vida dela, se for pra vir com uma crítica negativa, né? Que vai ali, às vezes, deixar a pessoa desanimada, triste, às vezes até uma crítica desnecessária, né? Às vezes é uma coisa que você não gosta, mas é a pessoa que tá ali vivendo, tendo aquilo. Não tem nada a ver com isso, né? Cada um tem os seus pontos. Não tem como. Não tem como você, tipo, viver a vida do outro. Cada um vive aquilo que quer, né? Que gosta. Até recentemente, falando sobre isso, uma professora minha foi no show do Skank. E ela postou nas redes sociais dela que ela foi e tudo. E aí eu comentei, né? Vi que ela tava super feliz. E ela falou que ela sempre acompanhou o Skank desde quando era nova e tal. Que ela ia nos shows dele. E aí eu comentei, nossa, que nostalgia e tal. E aí ela falou assim pra mim depois, ai, Cris, não é só nostalgia. E aí eu acho que não foi só eu que comentei, e outras pessoas devem ter comentado também, que inspirou ela até a gravar uns stories no Instagram, que ela trouxe mais essa questão, que até me inspirou também a vir trazer esse podcast pra vocês, falando sobre isso. Ela falou, mas não é só nostalgia, é você fazer aquilo que você gosta, é você estar bem naquele lugar. Isso pra ela, ir no show, trouxe lembranças boas pra ela de quando ela era jovem, sabe, de onde ela veio, dos lugares que ela frequentou, dos amigos dela, da fase que ela viveu na escola, né? E aí ela enfatizou o quê? Faça aquilo que te faz bem, sabe? Viva a vida, seja feliz. Claro que com moderação, você não vai também chutar o balde, viver como se não houvesse amanhã, fazer tudo que dá na telha. A vida não é assim, né? Como eu sempre falo, tudo tem consequência também daquilo que a gente faz. E é isso, é a gente filtrar aquilo que é bom pra gente, mas também não ter medo, né? Não se esconder. Com certeza. Eu e a Emily mesmo, a gente tem a gente é bem parecido, né? Como eu comentei aqui. E a gente tem estilos musicais parecidos, tipo, estilo de se vestir parecido. De filme, série, tudo. Tudo. E eu vou comentar aqui dois fatos recentes que aconteceu. Um deles foi porque a gente... 3, na verdade, né? Não, 4. A gente tem 4 coisas, pra comentar aqui, que são coisas que vai fazer vocês entenderem mais essa reflexão que a gente tá gerando aqui. Uma delas foi que recentemente a gente foi no show de poesia acústica, né? Foi. E a gente é apaixonada, a gente escuta mesmo assim, né? Não é música assim de 2, 3 minutos, não. Quantas músicas 10, 11, 12 e por aí vai. Exatamente. E a gente foi no show de poesia acústica, a gente adora. E a gente foi, curtiu, passamos uns perrengues lá, passamos um frio do caramba nesse dia. Mas a gente se divertiu pra caramba. Tipo, né, a gente foi lá, cantou todas as músicas, os cantores de perto e tal. E tipo, tem gente que não gosta, né, de poesia acústica, acha que não é um estilo musical legal de se ouvir, né, de acompanhar. Mas aí vai de cada um, gente. É como eu falei, você vai até onde ali é bom pra você, até onde você quer. A gente escuta, a gente gosta, e nem por isso a gente muda a nossa essência, né? A gente é a gente, independente de escutar poesia acústica ou não. E a gente foi no show, foi lá, ficou tranquilo, curtiu, voltou pra casa numa boa. E a gente não esconde isso de ninguém, todo mundo sabe que a gente gosta de poesia acústica, e quem não gosta a gente respeita, e também, né, graças a Deus, nossos amigos
a maioria respeita também, né? Claro que tem alguns que comentam, que fazem aqueles comentários que às vezes são desnecessários, na verdade é desnecessário, né? A maioria É que eu não conto esse tipo de gente nem como amigo, sabe? Porque é aquela coisa. Acho que quando é amigo, quando tem que respeitar, tem que ter respeito, mas esse tipo de gente, assim, que simplesmente entra por aqui, sai por aqui, entra por um e sai pelo outro. É igual um fato também recente que tem a ver com o show. Eu fui, né, eu e a Emily, na verdade, a gente foi no rodeio que teve aqui na cidade onde a gente tá morando. E a gente foi curtindo uma boa, né, Emily? Tipo, a gente foi, curtiu, cantou, dançou, voltamos pra casa. Não deixamos de ser as mineiras, a Emily, a Cris de sempre. E as pessoas julgando, porque a gente foi em rodeio e falando que não era lugar pra gente ir, que lá, sabe? Como se, tipo, claro que na vida tem as coisas que são feitas que são boas e tem lugares que tem coisas que as pessoas fazem de errado também, né? Enfim, nesse dia teve um caso lá que teve pessoas que tiveram intrigas lá e tal, mas tipo assim, a gente sabe onde a gente se enfia, a gente não vai se enfiar nesses lugares que tipo, né, a gente vai arrumar confusão, ou a gente vai fazer bobeira lá e tal, a gente não vai fazer isso, a gente sabe, a gente vai chegar lá e a gente fala, a gente vai lá, a gente vai curtir, vai ficar no nosso canto e vai voltar pra casa. Entendeu? Não tem que deixar de viver, deixar de ser feliz com medo das pessoas, com medo das coisas, das situações. É você ter cuidado, ter responsabilidade. E a gente foi no rodeio e, nossa, gerou um comentário, tipo, todo mundo, a maioria das pessoas falou, nossa, mas pra que tanto em rodeio? Nossa, tá bom, chega de rodeio, mas nossa, ir em rodeio nesses lugares e tal. Mas se você não gosta, como é que é? Não vai, ou respeita pelo menos. E aí as pessoas vêm com um tom de julgamento, com um tom de preconceito e tipo assim, desrespeitando mesmo a sua vivência e tudo mais. Não é só porque a gente foi no rodeio que a gente, nossa, agora a gente não é digna mais de viver, estamos ali fazendo coisa errada. Não tem nada a ver, gente. A gente sabe filtrar as coisas, né? Eu mesmo cresci numa família, minha família é mineira, a gente adora sertanejo, adoro Leonardo. Nossa, Leonardo. A gente adora, quem mais é que a gente gosta de cantor antigo, assim? Stone Chororó. Gente, eu cresci ouvindo sertanejo, pagode, então, nossa senhora. Mas, assim, e é isso, a gente cresceu ouvindo, sabe? Mas é claro que a gente vai filtrar. Tem coisas que a gente escuta, tem coisas que a gente não escuta. E vai de cada um, né? E é aquilo, respeito. E as outras duas coisas que a gente quer comentar com vocês é em relação a piercing e tatuagem, né? Que a gente tem vivenciado muito isso. Eu, né, tenho piercing. Vocês não vão ver agora, porque esse podcast é em áudio, mas se vocês forem nas minhas redes sociais, vocês vão ver lá fotos minhas, aparece. E a primeira vez que eu coloquei piercing, eu já coloquei 4 de uma vez na orelha. E aí da outra vez que eu fui, coloquei mais 5. Tipo, toda furada. E aí coloquei todos, gostei, tipo, eu gosto deles, eu acho bonito. Tem um bico também. Por enquanto, não tenho mais vontade de colocar. A Emily tem tatuagem, né? Tem tatuagem. Tem 2 tatuagens. Eu fiz também uma recentemente. E, sério, é tanto comentário desnecessário. Tanta gente desnecessária. Que é gratuito. Tipo, essa opinião preconceituosa que a gente nem pede. Tipo, a gente faz. Que eu acho que a sociedade tem muito a intervir, assim, no que a gente é. Eu acho que é por isso que muita gente se perde também, sabe? Não só a questão da pessoa querer e tentar ser outra pessoa, mas a sociedade interfere nisso. Porque às vezes você quer ser alguém, mas aí chega outra pessoa e fala uma coisa dessa. Igual o dia que eu fiz tatuagem, a primeira tatuagem que eu fiz, eu não tenho muitas não, tenho só 2. A primeira tatuagem que eu fiz, chegaram pra mim e falaram, nossa, mas você fez tatuagem e tal, e vai ficar pra sempre no seu corpo, e nossa, não tem medo de ir pro inferno. Chegaram pra mim e falaram isso. Eu falei, gente, não gosta, não faz, só não fazer, você não é obrigado a fazer. E a segunda que eu fiz, e a última, por enquanto,
Eu tava numa fila, tinha acabado de fazer, ainda tava com o plástico da tatuagem ainda. E aí o cara chegou, nossa, mulher de tatuagem, sabe? E aí eu fiquei pensando assim, será que eu devia ter não feito, né? Agora já era. Mas aí não tem nada a ver, eu gosto, eu desde pequeno eu sempre quis fazer, eu colocava aquela de chiclete, eu sempre quis fazer, sempre foi meu sonho fazer tatuagem. E eu não vou perder porque um ou outro tá falando isso. Sim, eu mesmo, como eu falei, eu tenho a minha primeira. E acho que eu já até comentei isso com a Emily, senão ela vai saber agora, mas acho que eu já falei isso pra ela. Eu demorei muito pra fazer, por conta disso. Nem foi por mim, porque se fosse por mim eu já tinha feito. Mas foi por conta da opinião das pessoas, né? Nem digo a sociedade em si, não vou nem generalizar, porque graças a Deus nem todos são assim. Mas muita gente com preconceito falava, principalmente quando eu falei que eu queria fazer jornalismo. Nossa, mas uma jornalista de tatuagem e tal. Gente, sabe? Tão desnecessário. E aí eu demorei, eu ficava toda vez que eu falava, não, eu vou fazer. Aí vinha na minha cabeça as pessoas que julgavam falando, ai, mas tatuagem, né? Como ele falou, ai, mulher de tatuagem, ai, não sei o que, vai ser tão bonita, vai estragar seu corpo fazendo tatuagem. Nossa, mas você não vai conseguir um emprego porque você tem tatuagem. Ai, nossa, mas você tá aí, nossa, tá fazendo tatuagem. Um comentário, gente, que eu detesto, que a pessoa fala assim, não, colocou a piercing, fez tatuagem, tá se rebelando, né? Desse jeito, né? Como se a gente fosse nossa senhora, parecido, sei lá o que, né? Enfim, nem sei. Porque eu não sei o que passa na cabeça das pessoas. Tipo, quando eu coloquei piercing mesmo, via pessoas próximas mesmo, que é aquilo, né? A gente vem sempre de pessoas que a gente não espera. Falando, nossa, tá se rebelando. Nossa, tá indo pro mau caminho. Nossa, o que aconteceu? Nossa, com certeza, né? É muito, tipo, as pessoas não têm noção quanto comentários afetam a vida de outras pessoas. E é horrível isso. Eles não pensam, eles só põem pra fora, né? Uma vez eu tenho piercing. Essa pessoa já tinha visto que eu tinha piercing, já tinha até julgado eu de piercing. E ela foi comentar com outra pessoa sobre piercing e tatuagem, e eu tava perto, e eu não sei se deu um delay na cabeça dessa pessoa. Ela começou a comentar assim, nossa, porque quando o jovem tá desvirtuando é assim, começa com piercing, depois a tatuagem. E aí eu olhei assim, gente, eu fiquei tão sem reação e eu me senti tão mal, que aí quando essa pessoa se deu conta do que tava falando, acho que aí ela pensou assim, já falei, e continuou falando, como se eu não estivesse ali, e ignorou, sabe? Só continuou falando como se piercing e tatuagem, tipo, a partir do momento que você colocasse isso no seu corpo, te fizesse uma pessoa com, sei lá, que não fosse ali nem digna de, sei lá, pisar no chão dessa terra. É muito complicado. E esse dia eu cheguei muito mal, até a Emily tava aqui, eu compartilhei isso com ela e tal, e ela veio e conversou comigo, e a gente sempre tem essa reflexão, né? Tipo, se a gente for deixar de fazer tudo o que as pessoas falam que não gostam, que é errado, a gente não vive. Morre. A gente não faz nada. E as pessoas querem que a gente viva na linha que elas acham que tem que ser. Eu mesmo. Eu sempre troco de cabelo, essa é uma das minhas características. Eu sempre tô mudando de visual. Às vezes eu tô de trança, às vezes eu tô de cabelo cacheado, às vezes eu tô de cabelo liso, às vezes eu tô loira, às vezes eu tô morena. E eu troco porque eu gosto. E se eu tenho esse poder dessa diversidade, eu me divirto com isso. Mas por muito tempo eu fiquei refém disso por conta de preconceito, de opiniões de outras pessoas. Porque na minha cabeça eu não podia ter usar meu cabelo crespo porque era feio. E quando eu finalmente me curei, até com a ajuda da Emily, que tá aqui comigo, da Tatá. Obrigada. Da Tatá, que é uma amiga nossa também. E foi um processo muito importante da minha vida. Mas é um assunto para outro episódio. Eu usei, né? Uso meu cabelo crespo agora, mas eu resolvi colocar trança recentemente. E, gente, sem eu pedir, às vezes vem gente falando, nossa, preferia você de cabelo crespo. Nossa, mas você ficou melhor de cabelo com esse cabelo, porque nossa, te deixou mais jovem. Sério, gente. Vieram falar isso pra mim. Mas eu acho que é porque também tem muito essa questão de que é a sociedade que cria um padrão, né? Hoje tá menos, mas ainda tem muito isso, a gente vê muito isso. Eu não tenho propriedade pra falar disso, porque, né, você falou que de outros negócios da tatuagem. Da questão do preconceito, né? Sim.
Mas é uma coisa que a gente, há pouco tempo atrás, a gente via isso muito forte, que tinha isso na televisão, nas revistas, até que a gente, né, na nossa área que a gente vê que agora mudou muito, né, na questão da publicidade, de colocar modelo e tal, e hoje tá muito mais... representatividade, muito mais, só que ainda tem, né? Falhas. Tem muitas ainda falhas. Ainda tem. E, infelizmente, falhas que é no nosso cotidiano. Às vezes a gente vê isso mais nas pessoas do que nas mídias mesmo. Sim, né? Que ainda não é tão explícito, né? E às vezes as pessoas escondem pra não alarmar muito, mas precisa ser dito. Eu acho que é porque também tem muita gente que é antiquado, que não procura saber e pesquisa sobre o que está acontecendo e que vê que isso incomoda os outros, porque eu acho que a pessoa, não é possível que a pessoa tá fazendo isso pra, né, sem noção. Sim, comenta como se fosse algo normal. E até hoje eu tava conversando esses dias e eu mesmo tava refletindo. Falei, as pessoas estão normalizando muitas coisas que não são normais. Tá virando muito assim, como se fosse algo comum. Tipo, você chegar a criticar alguém, né, querer editar a vida da outra pessoa e falar mal, mas não é normal isso. Mas eu e a Emily, gente, a gente trouxe essas questões, né? A gente acabou, acho que, abordando outras coisas também, mas que tudo ali se encontra, porque é a questão de ser quem você é. E o que isso qual que é a conclusão disso tudo? Eu e a Emily, mesmo com essas opiniões e esses achismos e as pessoas querendo às vezes digitar o que a gente vive, a gente tá nem aí. A gente é quem a gente é, a gente vai continuar indo no show do Poesia Acústica, a gente vai continuar ouvindo nossos pagodes, vai continuar ouvindo nosso sertanejo, vai continuar, né, sendo quem a gente é, sem medo de esconder, né? E é isso, o importante é isso, pelo menos a gente é verdadeiro, né? A gente, mesmo as pessoas não gostando do que a gente faz, a gente é transparente. A gente mostra, cara, eu sou assim, posso estar com os meus erros, errando, acertando, né, sei lá, mas eu sou assim. E a gente tem que saber filtrar também o que chega pra gente, né? Porque às vezes chega alguém e comenta sobre, nossa, fulana, tem isso e isso pode te atrapalhar. E você saber que aquilo não é sua personalidade, que você pode mudar aquilo, que é uma coisa construtiva, você saber filtrar o que é negativo, o que é positivo, o que é da sua essência, o que não é da sua essência, o que você pode melhorar, né? A gente tem que saber filtrar isso, muito importante, porque às vezes pensa assim, então eu vou ser eu mesmo e vou meter o louco e acabou, e aí chega alguém falando sobre algum defeito, eu sou assim mesmo, e isso é da minha personalidade e eu não vou mudar isso. A gente pode sempre mudar o que não tá agradável, o que não, né? Exatamente. O que te afasta do bem. Você sempre tem que buscar se sentir bem. Exatamente. E é isso, gente. Tá vendo como que tudo se encontra? É aquilo que a Emily falou, que eu falei no começo, tipo, a gente filtrar aquilo que faz bem pra gente, a gente não ir pelo caminho errado, mas não deixar de fazer aquilo que a gente gosta. Igual, por exemplo, a minha professora foi no show do Skank, curtiu feliz, a gente foi no rodeio, a gente foi no Poesia Acústica, e se Deus quiser vamos em outro show, já fomos no show de pagode, curtimos, né? E não só essas situações, né? Uma coisa que eu digo sabe, não tenha medo de ser você. Quem é igual eu e a Emily, a gente é a gente mesma, a gente não esconde aquilo que a gente gosta, né? E os nossos amigos que estão com a gente, que respeitam e amam a gente, gostam da gente do jeito que a gente é. Eu sempre falo com a Cris também, a gente não tem que buscar quantidade não, a gente tem que buscar qualidade. E quem for de verdade vai ficar do seu lado, e quem não for... Então é isso, gente. A gente trouxe toda essa reflexão pra mostrar pra vocês. A gente trouxe até coisas que aconteceu com a gente no nosso dia a dia, né, Emily? Pra poder demonstrar pra vocês que, tipo, eu e a Emily, mesmo acontecendo tudo isso, a gente vive e não tem... Só vive, não tá nem aí. Porque se a gente fosse preocupar com que, né, o filtro normalmente as pessoas falam o filtro do Instagram, né? Que as pessoas se escondem através do filtro. Se a gente fosse esconder através do filtro pra mostrar uma beleza pras pessoas que as pessoas querem ter da gente, não ia ser a gente, né? Nossa, eu ia ficar lá... Eu ia ficar frustradíssima. E eu sou quem eu sou, eu gosto mesmo,
né, das coisas, como a gente falou aqui, desses estilos musicais, pois a gente aqui citou algumas situações, mas tem tantas outras que as pessoas vivenciam, cada um sabe da sua realidade, mas é aquilo, não deixa de ser você, não tenha medo de ser feliz, de viver, de fazer aquilo que você gosta. E eu vou encerrar o podcast, né, essa reflexão, com a frase que gerou todo esse gatilho também, né? A frase foi uma das coisas que gerou esse gatilho pra gente falar sobre, que ela diz assim, né? Fique onde não há medo em ser você mesmo. Então é isso, gente. Muito obrigada por terem escutado até aqui. Espero que essa reflexão de hoje, né, ele tenha inspirado, né, quem tá ouvindo aí o podcast. E compartilhe também para outras pessoas, para que elas também deixem de ter medo de ser quem elas são, né? E possa aproveitar a vida e ser feliz com moderação. E, enfim, né? Pra quem não me segue lá nas redes sociais, me siga lá também. Cris com 2i, Maria com 2a, underline. Lá eu posto tudo sobre o podcast. Na bio tem um link, né, do Instagram do podcast, do YouTube, do canal do YouTube, que eu também posto todos os episódios, no Anchor também. Todas as informações estão lá. Emily, muito obrigada por participar desse episódio com a gente. Eu que agradeço, foi uma honra. E eu vou voltar sempre. Pode voltar. Será muito bem-vinda aqui com a gente. Ainda mais para trazer ótimas reflexões, para poder inspirar o melhor na gente. E isso a gente, né, é ótimo, a gente agradece. Fiquem com Deus e a gente se encontra na próxima quarta-feira com mais um episódio que pode te inspirar.